Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje, 19 de agosto de 2014, e quem está conosco hoje é a Cíntia Agostini, que está aqui em nossos estúdios, vice-presidente do Conselho Comunitário das Rodovias Pedagiadas, o Corep, do Trecho 7. Cíntia, seja bem-vindo mais uma vez, é sempre um prazer recebê-la. Bom dia, Marcos, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer estar aqui em Teutônia. Sempre gosto muito de vir aqui para a gente poder conversar com o nosso ouvinte. Bom, agora em junho fez um ano que o Estado assumiu as rodovias estaduais no Rio Grande do Sul. O que foi esse primeiro ano? Foi um ano de botar a casa em ordem? Talvez não tenha sido um ano de tantos investimentos como se previa e como fosse necessário, mas de qualquer forma, o que se buscou, o que se conquistou, o que se planejou e o que se executou nesse primeiro ano, Cíntia? Bom, Marcos, vamos fazer retroceder um pouquinho. É o primeiro ano que a EGR, então, enquanto empresa gaúcha de rodovias, assume as nossas rodovias aqui na nossa região e outras regiões, que eram as concedidas nos polos de pedágio. Os pedágios, as praças de pedágio que já eram pedágios comunitários, já foram assumidas em fevereiro do ano passado, então tem um tempinho a mais. Se nós olharmos assim, né, contexto geral, se gostaria de muito mais, né? Nós, enquanto sociedade, sempre achamos que se poderia muito mais. A EGR já estava pensada muito antes, mas ela começou a tomar corpo, né, nesse último ano. E talvez tomar corpo mesmo, enquanto estrutura, final do ano passado em diante. Então, infelizmente, mas isso é do processo também, né? Nós temos que ter clareza disso, de que poderia ter sido muito antes, os nossos tempos, né, são diferentes, e nós, enquanto sociedade, sempre cobramos muito isso, né, de que as coisas aconteçam num ritmo das necessidades que a gente vê no nosso dia a dia, né, Marcos? A gente vê as rodovias ali em umas condições, a questão da sinalização, as obras. Nós passamos um período que foi esse de transição, vendo os buracos aflorarem nas nossas estradas, né? O que fazia muito que a gente não percebia, e isso começou a gerar uma angústia para a nossa sociedade, para todo mundo, né? O que está acontecendo. E aquele questionamento, né, de piorou do que estava, que justamente, é um preocupante. Justamente. E isso não foi um processo bom enquanto governo, EGR que assumiu, porque a EGR estava assim muito bem pensada, ela foi muito bem pensada. E por que nestas condições eu falo em muito bem pensada? Uma empresa que a princípio ela vai fazer gestão e fiscalização das obras e subcontrata tanto na estrutura das praças de pedágio como para manutenção de pequenas obras, sinalização e das grandes obras. Só que quando tem que fazer isso operacionalizar, uma coisa é operacionalizar no mercado privado, onde tu vai lá, contrata um profissional, dá conta numa condição ou outra. Outra coisa é contratar e fazer essa operacionalização no serviço público, que o tempo é um pouco diferenciado. Então, a questão de contratação de engenheiros, de pessoal técnico, etc. e tal, demorou um pouco mais do que nós gostaríamos. Mas nós conseguimos dar conta e dar andamento, e todos podemos observar que as obras estão acontecendo, né? Quem circula, para falar das nossas praças, né? Que é do Corep que a gente tem contato, que é Boa Vista, Cruzeiro e Encantado, todas elas estão em obras, né? Umas um pouco mais, outras um pouco menos. E o que estava proposto e que para nós é fundamental, Marcos, independentemente do modelo que se tenha, nós, porque eu estou lá no Corep enquanto CODEVAT, enquanto Conselho de Desenvolvimento da região, é de que a sociedade participe, né? É de que a sociedade consiga ajudar a definir aquilo que se quer. E nessas condições sempre foi proposição na montagem da EGR de que houvesse então os conselhos comunitários, que no nosso caso aqui é o Corep Trecho 7, que foi montado em dezembro do ano passado. E lá tem representação, então, do nosso conselho, dos empresários, dos sindicatos urbanos, dos sindicatos rurais, dos prefeitos, dos vereadores. E de lá para cá, nós já nos reunimos 8, vamos para a 9ª vez que estamos nos reunindo. Isso desde dezembro do outro ano. Por quê? Porque nós, enquanto sociedade, queremos participar. Sim. E queremos definir. E até porque essa é uma base dos Coreps e do pedágio, né? Porque muito se falou que os pedágios serão comunitários. Linkando a palavra comunitário, sempre vem atrás dela
participação, integração. É isso aí, esse é o papel. E aí qual é o nosso papel enquanto Corep, enquanto na estrutura comunitária onde a sociedade define e decide? A parte de manutenção, sinalização, que é operacionalizar o processo, bom, a EGR faz. Ela presta contas. A cada reunião ela nos traz prestação de contas dos extratos das contas, porque o que é arrecadado em cada praça é gasto em cada praça. Né? Inclusive essa é uma discussão que a gente ali na frente quer fazer. Será que a gente não pode pensar isso a nível de região, enquanto Corep, já que são 3 praças? Mas é um processo um pouquinho mais adiante. Então, mostra para nós todos os extratos, diz o que está acontecendo. Nós, enquanto Corep, os representantes trazem informações, numa região não está acontecendo muito bem, na outra está. Por exemplo, agora me vem Venâncio Aires, né? Quando se começou a manutenção. Precisa ser revisto alguns pontos. Os representantes de lá traziam essas informações, porque o nosso Corep vai até Venâncio, ali na divisa com a 287, e vai até Guaporé e vai até Garibaldi, para a gente ter uma ideia, assim. E nestas condições, a gente fica monitorando. Agora, o que é prioritário enquanto obras, né, obras de maior porte, essa sim é definida pelo Corep. Então, vai ser ordenado, vai ser priorizado as obras que o Corep definir. Por exemplo, Trevo da Boa União aqui que está acontecendo, que nosso ouvinte está passando ali, está vendo. Foi priorizado nesta primeira lista que o Corep fez. Né? Westfália, que vai abrir a licitação agora em setembro, né? Que é o trevo de acesso ao município, também foi priorizado nesta primeira lista. Ali tem obras em Encantado, Boa Vista, Lajeado, Cruzeiro do Sul, essa em Estrela, Westfália, Boa Vista eu já falei. Todas essas obras foram priorizadas e agora elas estão acontecendo. Obviamente, né, Marcos, elas têm tempos diferentes. Porque uma coisa é o trevo ali na Boa União, que a prefeitura tinha o projeto, entregou o projeto e aí a EGR contratou via licitação. Outra coisa, por exemplo, é no trevo lá em Encantado, no posto Peteba, que a EGR está fazendo o projeto. Então, primeiro tem que fazer o projeto para depois contratar a obra. Aqui na Westfália já existe o projeto? O projeto foi entregue pela prefeitura. A prefeitura fez o projeto, entregou para a EGR licitou e vai abrir a licitação agora no início de setembro. E aí a empresa que vencer vai ter 3 meses, me parece, para fazer a obra. Então, depende muito do fluxo, né? Se a prefeitura já tem o projeto, isso facilita na operacionalização da contratação. Porque a informação que nós temos enquanto Corep, tendo dinheiro em caixa, é possível nós fazer. E usualmente é o que é mais difícil, né? Ter recurso. E ontem eu ainda busquei um dado. Este ano, se considerar as 3 praças, nós arrecadamos em torno de 16 milhões e meio aqui na nossa região. E gastamos já 13,5. Então, em caixa, hoje, se fosse olhar, teria em torno de 3 milhões. Esse é dado até junho. O de julho ainda não está lá atualizado. Por quê? Porque as obras de manutenção estão acontecendo e essas obras estão acontecendo. E, por fim, um terceiro grupo de obras e que estão nessa primeira lista de priorização são aquelas de maior vulto. Por exemplo, está lá na nossa priorização o trevo da BRF ali entre Lajeado e Santa Clara. Só que ali não é uma obra pequena, né? Ali é uma obra que tem que ser melhor pensada. E o que acontece, né? À medida que essas obras vão sendo, o projeto é feito, né? Está em condições, elas vão ser licitadas e vão ser executadas conforme aquele ordenamento que nós, enquanto Corep, fizemos. Outra rodovia que a EGR assumiu, né, Cíntia, e que para nós é um problema e talvez seja tratado dessa forma, embora pertencemos a uma região, também uma micro-região, a questão da nossa Via Láctea aqui que a EGR assumiu, e eu vejo que tu citaste agora diversas obras e parece que a nossa Via Láctea segue assim, sem não constando na pauta do Corep. Daí eu me pergunto se é por falta de força política dos municípios, como o município de Teutônia e outros municípios que têm acesso à Via Láctea, ou se de fato, como tu falaste bem, é questão de tempo e ela no devido tempo vai entrar em pauta também. Nós temos problemas dos trevos de acesso, a malha asfáltica está ruim. Semana passada, é bem verdade, um mês atrás, 15 dias atrás, foi feita uma roçada, deixaram limpo os trevos, bacana, mas nós temos um problema muito crítico. E como se não bastasse só os nossos trevos da Via Láctea, temos a questão da 386, que é essa interseção com a rodovia federal também. E eu vejo que, a minha pergunta é,
temos uma pauta voltada para isso também, pelo menos isso? Sim, o que acontece com a Via Láctea? Nessa transição, né, de DAIR, Polos, DAIR, EGR, a Via Láctea, nesse primeiro momento, que essa primeira lista de priorização de todas essas obras que eu falei foi lá de janeiro, a Via Láctea ainda pertencia, teoricamente estava sob responsabilidade do DAIR. Então nós não podíamos, naquele momento, fazer nada pela Via Láctea. Não podia ela não podia constar nas nossas prioridades porque ela não era a responsabilidade da EGR. O que foi a primeira coisa que nós fizemos ali em janeiro, quando nós fizemos a primeira lista de prioridades, foi dizer para a EGR, assuma a Via Láctea, ali em janeiro. Então, paralelamente foi acontecendo a primeira lista de priorizações, que é essa que eu citava, e o processo, operacionalização da EGR realmente assumir a Via Láctea, que foi o que aconteceu e foi anunciado, né, há 2 meses atrás, né, um pouco mais talvez. Quando a EGR assumiu o primeiro compromisso, vamos pelo menos dar uma arrumada, que é a questão de limpar, etc e tal, para estar em condições. Agora, né, no dia 27 de agosto, em Venâncio Aires, nós vamos ter a próxima reunião do Corep. E ali a gente vai começar a trabalhar numa segunda lista de priorizações. E a prefeitura daqui do município, já na última reunião, entregou, né, a prioridade da Via Láctea, a duplicação, os trevos, né, todas as necessidades. É óbvio que nós temos que ter clareza que tudo a gente não consegue fazer, mas nós temos que iniciar. Então, ficou de fora nessa primeira priorização Teutônia aqui com a Via Láctea, ficou de fora Guaporé, ficou de fora Garibaldi, ficou de fora Mato Leitão, né, e que vai ter que entrar nesse segundo rol. E isso tá no processo, né? Tá no processo agora desse, vamos lá, desse meio ano, 8 meses que nós estamos atuando enquanto Corep. E o que nos parece muito claro, né? Primeiro nós vamos ter que resolver essas obras em cada um dos municípios que são lindeiros e que são possíveis da EGR, né? Tá fazendo obras, etc e tal, para depois a gente ter uma visão mais de região, de grandes projetos, etc e tal. Mesmo assim, né, o Corep já aprovou também de que a EGR trabalhe no termo de referência da 129 e 130, que é a duplicação. Se o nosso ouvinte lembra, quem pagou o estudo de viabilidade, que é o primeiro, né, estudo que tem que ser feito, foram os municípios. Isso vai de Venâncio ao Mussul. Agora, o termo de referência para fazer o projeto, a licitação do projeto, a EGR assumiu com autorização do Corep. Talvez se a gente olhar assim, né, o que deveria ser mesmo enquanto, né, pedágios que cobram, qual é o objetivo, é esse, né? Sim. Como a gente dá conta de duplicar a Via Láctea, como a gente dá conta de duplicar 129 e 130, mas a gente sabe também que com custo, ou que a gente paga de pedágio, não vai dar para isso e tem que ser usado outros recursos. Não é esse recurso que vai conseguir dar conta desse tipo de obra. Mas esse dinheiro deveria ser pensado para isso, né? Para estes grandes projetos. Mas hoje a gente tenta dar conta de tudo que é possível. Então, assim, para o nosso ouvinte até ficar tranquilo, né? Tranquilo no sentido de que está sendo pensado. A Via Láctea, ela nunca foi deixada, né, na nossa leitura. É que houve aí, enquanto o programa Apolos, ela era do DAIR, e ela ficou, né? E aí agora ela vai para essa segunda rodada de priorização. Importante é isso, eu acho que esse que é o nosso... Todo mundo sabe, obviamente, que todo munícipe e quem nos ouve sabe que não é de um dia para o outro que vamos resolver os problemas da Via Láctea, mas o que a gente justamente queria e a gente percebe na população é que ela, pelo menos, entre na pauta da EGR. Essa que é a importância. Isso. Estamos realmente cansados de nós, enquanto municípios, discutirmos a Via Láctea, termos os braços cruzados por não poder fazer nada e os órgãos, de fato, sequer buscar a discussão desse tema. Então é importante que ele está na discussão e essa próxima reunião que vai acontecer, tu falaste? 27 de agosto, em Venâncio Aires, a partir das 9 horas da manhã. Os conselheiros receberam ontem a convocação, a gente convidou os municípios também, porque ali a gente já iniciou a discussão aqui, aquele dia em Teutônia, na reunião, de quais são as obras prioritárias, mas ali a gente vai elencar. E o que nos parece enquanto região, né, já que nós temos necessidades em todos os locais, de que essa segunda rodada vai ter que contemplar agora aqueles que não foram contemplados lá na primeira rodada, né? E aí inclui Teutônia e os outros municípios
que eu falava antes. Parece a lógica, né, mais justa no processo. O que nós temos clareza, né, de que as obras de manutenção acontecendo, e a gente conseguindo fazer estas obras, e aí a população fiscalizando, nós fiscalizando, né, nós vamos conseguir dar conta melhor do melhor uso desses recursos. É claro que esses recursos também estão sendo usados, além de tudo que a gente falou na manutenção das rodovias, etc. e tal, foram conveniados com o Corpo de Bombeiros, tanto os bombeiros militares como os bombeiros mistos, voluntários, inclusive aqui de Teutônia, para eles também prestarem esse tipo de serviço, né? Foram comprados equipamentos para repassar para as polícias, etc. e tal. Está se trabalhando nas questões das balanças. Então, as unidades do SAMUS também. Justamente, na região, né? Justamente, ambulâncias que Exato. A licitação foi, voltou e agora já está com o processo para ser entregue. Então tem muita coisa acontecendo. É claro que todos nós, né, Marcos, ansiamos de que isso tem um tempo, mas que nós gostaríamos de que acontecesse o mais rapidamente possível, porque nós estamos falando de vidas. Né? Vidas, e automaticamente, quando a gente passa, obviamente que a prioridade, tu falaste bem, estamos falando de vidas. Agora, quando a gente passa no pedágio e paga lá os seus quase R$6, hoje é 5,20, não é quase 6, então é 5,20, a gente automaticamente liga um alerta na nossa cabeça e a gente começa a analisar onde estão as obras, elas estão acontecendo. Quando a gente passa por um buraco, a primeira coisa que a gente lembra do pedágio que a gente pagou atrás. E isso não é de agora, isso é desde a instituição dos pedágios, há 10, 15 anos atrás, mas nós, enquanto população, somos um pouco imediatistas, né? A gente quer, como a gente paga, a gente quer, e não funciona nesse fluxo assim, né? Não, e é o mais justo, né? Eu estou pagando, eu quero ver o resultado disso. Eu acho que, enquanto indivíduo, é o mais justo para todos nós. Só que os processos não têm um tempo como nós gostaríamos, né? Não tem o mesmo tempo da nossa necessidade. Nós também temos clareza, né, Marcos, de que o custo era hoje é menor, mas que esse custo ele tem que variar conforme as decisões da nossa sociedade de se quer mais ou menos obra. Bom, se eu quero uma quantidade... Lá pelas tantas a manutenção vai estar feita e as obras vão ter dado conta do que precisaria, né? Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós queremos reduzir o valor do pedágio para fazer só a manutenção e aí manter isso? Ou nós queremos duplicar? Bom, daí o pedágio vai ter que ser outro valor. Nós defendemos, inclusive, que lá pelas tantas a gente tem que ter preços diferentes, conforme a decisão de quem está, das comunidades que estão circulando. Olha, aqui a gente só quer a manutenção, então o custo pode ser outro, só para manter. A gente quer grandes obras, bom, então vai ter que contribuir um pouco mais enquanto sociedade. Mas essa é uma decisão que a gente vai ter que amadurecer ali na frente, o olhar enquanto região, de diferenciar estas condições. E isso tudo é processo, né? Eu acho que o grande ganho, e de novo, independente do modelo que se tenha, né, é a sociedade poder estar decidindo quais são as prioridades, em que condições elas têm que acontecer. E todas elas foram pensadas no Corep, atendendo a região como um todo, porque existem 8 ou 9 Coreps no estado, porque a EGR, quando criada, assumiu em torno de 900 quilômetros de rodovias aqui no estado. Em torno de 100 e alguma coisa se mantiveram com o DAER e uma outra parte, 800, 900, são o governo federal, são as BRs, etc. e tal. Desse tem em torno de 8 ou 9 Coreps, o nosso é o que tem mais praças, são 3 praças, né? Então a gente tem que pensar isso enquanto região, diluir enquanto região, etc. e tal. E eu acho que nós temos dado conta disso de uma forma que tem atendido a maioria, estatutariamente, né? Os Coreps teriam que se reunir a cada 3 meses. Para se ter uma ideia, desde dezembro nós já estamos indo para 9 reuniões. Por quê? Porque a gente anseia e quer fazer. Nós estamos vendo a participação como algo fundamental no processo. Esse processo de termos 3 praças de pedágio numa região razoavelmente de médio, talvez quase pequeno, poderíamos chamar, num curto espaço, né? Nós temos um pedágio aqui em Boa Vista, alguns quilômetros nós vamos cair lá para o de Cruzeiro, outro de Encantado. É um fator positivo ou um fator que vocês avaliam não como negativo, mas um fator melhor a ser pensado e mais trabalho
que se tem pela frente, se formos olhar em termos de arrecadação, talvez seja um fator positivo, Cíntia, ou não? Sim. Nem por aí? Se nós olhar só a arrecadação, obviamente é positivo, porque a gente está conseguindo arrecadar mais para poder investir mais. Se a gente olhar em termos de operacionalização e do que é a lógica dos pedágios no mundo inteiro, eu não posso ter pedágio a cada 30, 40 quilômetros, que é o caso que nós temos. Né? É absurdamente caro para a sociedade isso. Né? Então, o modelo, quando criado, ele foi um modelo muito pensado nessas condições. E isso não é bom, aí não é bom. Agora, claro que ninguém vê uma alternativa hoje, né? Ninguém cogita, a não ser do que aconteceu já, tirar alguma praça. Por quê? Porque é dela que está se tendo recurso para fazer obra. Mas eu, enquanto indivíduo, acho muito, muito caro, sim. Porque se nós olhar, agora os da BR-386 saíram naquela lógica, né, de quando acabou, mas era a cada 30 quilômetros na média o Vale do Taquari estava cercado por pedágios. Os que tem hoje não são muito diferentes disso, né? Então, quem vem da parte alta, tanto da serra para cá, vai pagar, quem vai em direção a Venâncio vai pagar, quem vai em direção a Guaporé, né, vai pagar também. Ou o inverso, quem vem para a região. Então, a região, se pensar as rodovias estaduais, está cercada por pedágios. Se a gente olhar em outros países, a média de pedágio é a cada 100 quilômetros. Então é 3 vezes mais do que a gente tem aqui. Então isso é algo que tem que ser pensado ali na frente. Mas está sendo a forma da gente conseguir conduzir e fazer algumas obras. Legal. Cíntia Agostini, vice-presidente do Corep Trecho 7, esteve conosco na manhã dessa terça-feira, sempre um assunto que a gente vai desdobrando, a gente vai pegando um gancho aqui, um gancho ali, e o assunto vai se estendendo. Mas é o bom que a gente já fica para uma próxima oportunidade também, né, Cíntia? Isso. Então, destacar aqui agora, a reunião em Venâncio do Corep, alguns desses assuntos que tu disseste já vão estar na pauta também, e a gente busca aí também os resultados dessas reuniões, desses encontros que o Corep Trecho 7 está realizando. Dia 27. Então, isso. Semana que vem. Isso. Semana que vem, dia 27, nós vamos estar em Venâncio, na Câmara de Vereadores. Se alguém quiser acompanhar, né, ir lá, não tem problema nenhum. As reuniões são abertas, né? As pessoas podem estar participando sem problema algum, tá? Então estão todos convidados que quiserem participar para estar conosco lá no dia 27. E à medida do possível, depois a gente vai informando a toda a sociedade. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais desse tema, também pode usar o site da própria GR, que lá tem o que foi arrecadado, quantos veículos circularam. Eu acho que é fundamental a nossa sociedade acompanhar o que está acontecendo, porque aí a gente consegue dar conta de, enquanto sociedade, se empoderar e poder efetivamente participar. No mais, Marcos, agradecer, dizer que é um prazer estar aqui na Rádio Tirol e que sempre que quiserem estou aí para a gente poder estar conversando. Com certeza, estaremos lançando mão aí dos seus conhecimentos. Obrigado, Cíntia, tenha uma boa terça-feira.